paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Quero ler com os irmãos o versículo 46. Vamos ler até o versículo de número 55, tá bom, 46 ao 55. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, do versículo 46 até o versículo 55. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja encontrou? Antes de ler, irmãos, eu quero mandar a saudação para o nosso pastor Rogério de Oliveira, que está assistindo o culto nesse momento. A igreja está ciente que o nosso pastor ainda está internado, né? E hoje eu estive ali conversando com ele no hospital. A gente vai para consolar e sai consolado, né, irmãos? Essa aqui é a verdade. O nosso pastor mandou a saudação para a igreja, agradeceu as orações dos santos, e eu estou aqui mandando um abraço para o nosso pastor, essa transmissão que está sendo feita, também para a missionária Patrícia, que está com ele neste momento, por isso ela não está presente no culto, e o presbítero Rogério Gabriel, que foi para Salto de Pirapora, fazer a missão lá que o pastor Rogério o enviou até lá. Amém, igreja? Irmãos, Mateus capítulo 27, o versículo 46, diz a palavra de Deus assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Amém, irmãos? Pode se assentar. Nós estamos louvando e adorando ao nosso Deus, e a banda, todos os louvores, enfim, mas a banda no seu primeiro louvor dizia para que o Senhor nos levasse à sala do trono e revelasse a sua grandeza diante de nós. E às vezes algumas pessoas cantam e não percebem a profundidade do que está sendo falado, né? Do que está sendo dito.
Quando nós começamos a meditar, o segundo louvor que a banda veio cantando na sequência diz que chega um momento que o adorador sente tanto o amor de Deus, sabe que Ele nos ama, e aí ele diz assim no louvor: e aí eu não vejo mais as aflições, eu só vejo a glória. Eu só vejo a glória. Eu não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, oh glória, e o quanto Ele me quer. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente começa a meditar no que a palavra de Deus nos ensina, nós encontramos aqui nestes versículos que nós acabamos de ler, Jesus se entregando ao sacrifício. Como Cordeiro de Deus, Ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, como diz a palavra de Deus, através do profeta Isaías. Jesus, Ele padeceu, Ele morreu, Ele sofreu, Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. A nossa comunhão, a nossa amizade é restaurada com Deus através do sacrifício de Jesus, porque Ele venceu o pecado, porque Ele venceu a morte, porque Ele suportou o sofrimento, porque Ele assumiu a nossa culpa, porque Ele pagou a nossa dívida, porque Ele derramou o seu sangue, Ele nos remiu da condenação, Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou da condenação eterna, a qual nós estávamos sujeitos por causa do pecado. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos lá no Éden o homem perfeito, desfrutando de uma comunhão singular com Deus. Se hoje nós, apesar de todas as limitações e fraquezas, nós conseguimos desfrutar, perceber, sentir a presença de Deus se movendo, se movimentando na nossa vida, imagina como Adão se sentia quando Deus manifestava a presença dele no jardim. Glória a Deus. Quando Deus manifestava a presença dele para conversar com Adão, Adão não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha preocupação, não tinha aflição. Aleluia. Glória a Deus. Ele vivia em um estado de perfeição. Ele não tinha pecado. Ele podia desfrutar da presença de Deus de uma forma que a gente não consegue nem imaginar antes do pecado. Mas ele desobedeceu a Deus, como os irmãos sabem, eu quero ser bem breve. E houve a consequência do pecado, o homem passou a viver longe de Deus, distante do Senhor por causa do pecado, como profetizou Isaías no capítulo 59, no versículo 2. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que o Senhor vos ouça. O pecado separa o homem, separa o ser humano da presença do Criador, e o homem passou a viver longe de Deus. Então Deus expulsou o homem do Éden, porque Ele disse assim, para que ele não estenda a sua mão e coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Então o Senhor o expulsou do jardim, o Senhor colocou ele para fora do jardim. E se você ler a palavra do Senhor, se a memória não falha, lá em Gênesis, no capítulo 3, no último versículo do capítulo 3 do livro do Gênesis, os irmãos veem que depois que Deus expulsou Adão do Éden, Ele colocou querubins na porta do jardim, para guardar o caminho do jardim, para que o homem não voltasse para lá e comesse do fruto da árvore e vivesse eternamente, porque Deus não queria que o homem vivesse eternamente no pecado, não. Ele ia colocar o seu plano de salvação, o seu plano de perdão, aleluia, glória a Deus, em prática. Para tanto, Ele expulsou o homem do jardim e guardou o caminho de volta para o paraíso, mandou os querubins guardarem o caminho de volta com uma espada flamejante ao redor do jardim, como nos diz a palavra de Deus. E a gente vê que o jardim do Éden era um lugar santo, irmãos. Era um lugar perfeito.
O jardim no Éden que o Senhor plantou e colocou o homem lá, ele era perfeito. A natureza não causava sofrimento no homem como hoje é. Hoje existem animais peçonhentos que só de pensar neles alguém fica com medo e não consegue nem dormir. Basta imaginar uma cobra que a pessoa passa olhando para os cantos de toda a casa, como se uma cobra ia estar dentro de casa, fica com medo. Por causa do pecado, a natureza também começou a ser nociva para o homem de certa forma. Tudo veio trazer o sofrimento para o ser humano por causa do pecado, porque o pecado distancia o ser humano da presença de Deus. O pecado impede que a pessoa se apresente diante de Deus. O pecado não permite que a pessoa se renda ao Senhor, se entregue a Deus, se aproxime do Senhor. Não que Deus não queira que o pecador se aproxime dele, mas é o próprio pecado, a natureza caída e pecaminosa que leva a pessoa para longe do Criador. Observa que quando Adão pecou, o Senhor manifestou a presença lá no jardim. O que Adão fez? Ele se escondeu, ele teve medo, ele ouviu a palavra e se escondeu. Ele ouviu a voz de Deus soar no jardim e se escondeu, e ele disse: eu tive medo e me escondi porque estava nu. Ele teve medo do Senhor, ele teve medo de se apresentar da presença de Deus por causa do seu pecado, por causa da sua nudez, porque tinha desobedecido a ordem do Criador. Então nós observamos que o pecado só traz coisa ruim para a humanidade, só traz coisa nociva para o ser humano, só faz o ser humano sofrer. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória! O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse versículo nos faz pensar no que Deus fez quando expulsou Adão do Éden, para que ele não estendesse a sua mão e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Não é que Deus queria que o homem morresse, que o homem vivesse distante dele para sempre. Não, é que Deus queria e quer que o homem se aproxime dele livre do pecado. Porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus também é amor, mas também Ele é justiça. Na mesma medida que Ele nos ama, Ele também abomina o pecado que alguma outra pessoa, que nós praticamos. Ele não quer que nós vivamos escravos do pecado, mas Ele também não quer que o ser humano morra. Ele não quer que o ser humano padeça as consequências do pecado por causa do sofrimento, por causa dos seus erros, das suas decisões erradas, das suas atitudes que o distancia de Deus. Deus não quer nenhum de nós, não quer nenhum de vocês, não nos quer longe da presença dEle. Pelo contrário, Ele quer que a gente se aproxime dEle. Ele quer nos conduzir ao lugar santíssimo, Ele quer nos levar à sala do trono, Ele quer que a gente contemple a sua glória e esqueça das nossas aflições. Este é o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para todo ser humano que vive neste mundo: contemplar a formosura do Senhor, contemplar a sua glória, desfrutar da sua presença, se apresentar diante dEle sem medo, sem restrições, se render ao Senhor, se entregar completamente a Ele. E não tem coisa melhor para nós do que isso: nos sentir abraçados pelo Espírito Santo, nos sentir no colo de Deus, nos sentir prostrado aos seus pés, o adorando na beleza da sua santidade. Não tem coisa melhor para nós do que levantar a nossa voz em oração e ter a certeza que o Criador de todas as coisas está nos ouvindo, mesmo nas nossas fraquezas e nas nossas limitações. Não tem coisa melhor para nós. Mas Ele é santo. E quando uma pessoa escravizada pelo pecado se aproxima do Senhor sem o perdão, sem a purificação, ela corre um sério risco de ser
consumida pela santidade de Deus. Esta que é a verdade. Quando Isaías estava no templo, ele já era profeta no Antigo Testamento, no tempo da lei, no capítulo 6 do livro de Isaías. Quando Isaías está no templo e tem aquela visão que os serafins voavam ao redor do trono, e eles declaravam a santidade de Deus, dizendo que Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Qual foi a atitude de Isaías? Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ele achou que ia morrer, porque ele reconheceu o seu pecado, as suas fraquezas, as suas falhas. Mas mesmo no tempo da lei, um dos serafins, com uma tenaz na mão, pegou uma brasa viva tirada do altar, tocou nos lábios do profeta e disse: purificado está o teu pecado. Orabai, orabai. Aleluia. Porque quando a gente percebe que Deus está no ambiente e nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor prontamente está disposto a purificar quem quer que seja, para que esta pessoa possa permanecer na presença dEle, desfrutar da presença dEle, se aproximar dEle sem medo. Oh, glória! Porque Ele nos criou para a gente viver diante da sua presença. Louvado seja o nosso Deus que está neste lugar, declarando a sua santidade. Então Ele se revelou a Moisés também, e começou a revelar a sua lei, depois que libertou o povo lá do Egito. E a lei era o aio, o condutor, o guia do povo, para poder ter uma conduta santa, uma vida santificada através da prática e da observação da lei, para poder se aproximar, para poder levar as suas ofertas ao Senhor, para poder adorar a Deus, para poder desfrutar da presença do Senhor no meio do seu povo, quando o sacerdote, uma vez por ano, oferecia o sacrifício, que era o sacrifício maior pelo perdão do pecado do povo. Então Deus permanecia com o povo, mas só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, no lugar de maior intimidade, aonde Deus se revelava, aonde Deus aparecia de quando em quando, como Ele disse a Moisés no livro do Levítico, no capítulo 16, Ele falou para Moisés: diga para Arão que não entre a todo tempo no lugar santíssimo, além do véu, porque eu apareço ali sobre o propiciatório entre os querubins, para que ele não morra. Mesmo o sumo sacerdote, ele não podia entrar a hora que ele quisesse em intimidade com Deus no lugar santíssimo, no lugar aonde Deus escolheu para se revelar. Ele não podia entrar lá quando ele quisesse, era quando a lei dizia, era quando ele ia cumprir o ritual do sacrifício, do holocausto, para que Deus perdoasse o pecado do povo. E aí nós olhamos que querubins guardaram a entrada do jardim, o caminho de volta para a árvore da vida. E nós vemos que quando Deus estabeleceu a sua lei, Ele ordenou a Moisés que dissesse aos artífices que iriam construir o tabernáculo e os seus utensílios, que nas cortinas do tabernáculo devia se desenhar também querubins. No véu que cobria a tenda, no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, tinha desenhado ali querubins também, porque o lugar santíssimo, quando eles se deparavam com aquilo, logo eles se lembravam que eles não podiam passar dali sem a autorização de Deus, sem serem separados e consagrados para entrar naquele lugar. Eles sabiam que ali Deus aparecia, eles sabiam que ali adiante daquele véu, Deus se mostrava ali. A presença dele se manifestava de uma forma que em outro lugar não se manifestava, mas só um homem, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar. Oh, Senhor. O caminho estava impedido. O ser humano não podia se aproximar do Senhor, não porque Deus tinha deixado de amar, não porque Deus tinha decretado que a sua criação, o ser humano, não pudesse mais vê-lo, não pudesse mais viver na sua presença, não por isso,
mas porque o pecado que habita no corpo do ser humano faria com que a santidade de Deus os consumisse. Então, para protegê-los, que não morressem, Deus estabeleceu a sua regra: olha, não passe, não entre no tabernáculo se não for sacerdote. Não passe além do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, se não for o sumo sacerdote. E sendo o sumo sacerdote, faça isso somente uma vez por ano. E não vai sem o sacrifício, e não vai sem a marca do sangue, e não vai lá de qualquer jeito para que você não morra. A presença de Deus é coisa maravilhosa. A presença de Deus é coisa séria. A manifestação da presença dEle é algo valioso para nós. Por isso é que você não pode se segurar e se restringir quando você percebe Deus se aproximando de você, quando você percebe o Espírito Santo te envolvendo, quando você percebe que Deus está direcionando a você uma palavra, quando o teu coração começa a queimar ao ouvir a palavra de Deus. Não se restrinja, não se encolha, não se paralise, não, se entrega em adoração, se entrega em louvor, se entrega ao Senhor e desfrute da sua presença, porque isso é valioso para nós. E quando Deus mandou confeccionar também o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, onde ele aparecia, ele deu um modelo para Moisés e disse: olha, constrói também, manda construir querubins sobre esta lâmina, em uma extremidade e na outra, porque ali em cima daquela lâmina, daquela tampa, era onde Deus manifestava a sua presença, para falar com o sumo sacerdote, para falar com Moisés também. Era ali que Deus direcionava a sua palavra, era ali que ele conversava com aquele que ele escolhia para entrar lá. E não eram todos que podiam entrar, por causa do pecado. Mas toda a lei apontava para Cristo. Todo o sacrifício, toda a liturgia do Antigo Testamento revela o sacrifício de Jesus, revela a obra redentora que o nosso Salvador veio operar em nosso lugar. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é o tabernáculo, Ele é a Arca da Aliança, Ele é o candelabro, Ele é o castiçal, Ele é o altar do incenso, Ele é o próprio incenso que sobe a presença do Pai, Ele é o santo, Ele é o santo dos santos, o sangue que nos permite nos aproximar também é dele, oh glória, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Oh, louvado seja o nome de Jesus. O ser humano estava impedido de se apresentar em um lugar de maior intimidade com o Senhor. Aí nós acabamos de ler aqui no capítulo 27 de Mateus, e os irmãos meditem nisso. Eu já vou concluir daqui poucos minutos eu já vou concluir. Você medite no sacrifício que Jesus ofereceu por você. O Criador de todas as coisas, aquele que é o autor de tudo que existe, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou todo o esplendor. Aleluia. Ele habitou e viveu num corpo como o seu, como o meu. Ele veio padecer e sofrer porque Ele nos ama. Glória a Deus, glória a Deus. Ele não mandou ninguém no lugar dele, Ele mesmo veio demonstrar o seu amor por nós. Ele mesmo veio levar sobre si a nossa culpa, pagar a nossa dívida, nos aproximar novamente dele. Oh glória, louvado seja o Senhor, porque Ele não nos quer longe da sua presença. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te encorajar ainda nos minutos que faltam para a gente encerrar esse culto.
Se você ainda não percebeu, ou não sentiu, ou não desfrutou dessa presença, ainda dá tempo. Ele está neste lugar. Ele está aqui. Ele está passeando no meio da igreja. Ele manifestou a sua presença entre nós. Ele está aqui aquecendo os nossos corações, segurando na tua mão para que você não pare, para que você não desista, para que você não retroceda. Aí os irmãos observem que quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Jesus padeceu e morreu no nosso lugar, os irmãos, olhem o que aconteceu. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo, ele se rasgou. Todo sacerdote, a não ser o sumo sacerdote, como já disse, uma vez por ano, podia entrar no lugar santíssimo. Uma vez por ano, podia entrar no lugar santíssimo. O sumo sacerdote somente, os demais não. Eles poderiam ir até o lugar santo e dali eles não podiam passar. Só o sumo sacerdote. Mas o nosso sumo sacerdote é Cristo. O nosso sumo sacerdote é Jesus. Aleluia. E ele não levou o sangue de animal sacrificado, não, como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, não. Foi o seu próprio sangue que ele derramou por nós. E não simplesmente por um povo, por uma nação que é Israel, como fazia o sumo sacerdote do Antigo Testamento, não. Mas por todo ser humano que nasce neste mundo, ele derramou o seu sangue purificador. Oh glória! O seu sangue remidor. Louvado seja Deus. E quando ele fez isso, ele nos libertou da escravidão e do pecado e da morte. Quando ele derramou o seu sangue, aleluia, quando ele nos perdoou, quando ele se ofereceu como sacrifício por causa do nosso pecado, ele estava nos libertando da culpa, ele estava nos libertando da condenação. O sacerdote tinha que aspergir o sangue no lugar santíssimo. O sacerdote mesmo tinha que ter sangue em si, na ponta do seu polegar direito, na sua orelha direita, enfim, ele tinha que ter o sangue do animal sacrificado aspergido sobre si para poder entrar no lugar santíssimo e ali perceber a presença de Deus se manifestar e ouvir a voz do Senhor falar com ele. Oh glória! Mas Jesus derramou o seu sangue. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está lavado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi liberto do pecado pelo poder do sangue de Jesus. O véu que separava foi rasgado e você não precisa de um sumo sacerdote terreno para interceder por você, porque Jesus entrou no lugar santíssimo lá no céu e está à direita do Pai, intercedendo por você, e não há mais impedimento, não há mais barreira, não há mais separação que possa impedi-los de se apresentar num lugar de maior intimidade com o nosso Deus. Não há. O nosso Deus não tem filho predileto, não. Ele nos ama de igual modo. A todos nós que aqui estamos, os que estão ouvindo esta ministração, o nosso Deus nos ama de igual modo, com a mesma intensidade. É só você se render a Cristo. É somente você se humilhar diante dele. É somente você reconhecer que ele morreu no seu lugar. É só você aceitá-lo na sua vida. É só você se render a ele. E hoje mesmo, agora mesmo, neste exato momento, você pode entrar no lugar de maior intimidade com o Senhor. Os querubins impediam o homem de voltar para o jardim, guardavam o caminho. O
Os querubins impediam o homem de passar do véu. Os querubins estavam sobre a lâmina do propiciatório, porque ninguém podia chegar lá, a não ser o sumo sacerdote que podia chegar naquele lugar. Mas Jesus resolveu tudo isso por nós. Quando o véu do templo se rasgou, ele estava declarando que o caminho está aberto para o mais vil pecador. Que não importa o que você fez, que não importa o que você faça, desde que você se arrependa, desde que você se converta, mude de direção, desde que você queira se apresentar diante do Senhor, não existe nada, nem ninguém que possa impedir você de se achegar a Deus em uma maior intimidade. Você pode ouvir a voz do Espírito Santo falando contigo. Você pode contemplar a glória, a formosura do Senhor. Você pode perceber a presença dele se manifestando em qualquer lugar que você esteja, porque não há mais barreira, não há mais separação. Oh, louvado seja o nosso Deus que está aqui neste lugar. Aleluia. E quando ele manifesta a sua presença, irmãos, é como a banda cantou aqui. Eu não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. Eu percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto Ele me quer, e o quanto Ele me ama. Oh, glória! Quando Ele manifesta a sua presença na vida daquele que se entrega a Cristo, que um dia se entregou a Jesus. Quando Ele manifesta a sua presença, você não faz igual a Adão para se esconder, para fugir dele. Não, você faz igual a banda cantou aqui. Me leva à sala do trono. Aleluia. Me leva à sala do trono. Me conduz para mais perto do Senhor. Me pega no teu colo, ó Deus. Cuida de mim. Me envolve. Esta é a atitude daquele que entende a graça de Jesus. O amor de Deus por nós é incomparável. Oh, glória! Aleluia! Tem um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Onde ele estiver, em qualquer lugar que esteja, ele clama pela glória, ele invoca a presença, ele quer mais de Deus, ele quer contemplar e poder adorar o Senhor em uma maior intimidade, com uma maior proximidade. E sabe, irmãos, o mesmo jeito que Jesus estava andando pela Terra Santa, e aquela mulher rompeu a multidão e tocou na orla das suas vestes e foi curada daquele fluxo de sangue, daquela doença hemorrágica. Oh, glória! Quando você resolve se aproximar do Senhor Jesus e toca nele, o milagre acontece na sua vida. O milagre acontece na sua casa. O milagre acontece na sua saúde. O milagre acontece na sua família. O milagre acontece na sua finança. O milagre acontece no seu casamento. O milagre acontece na vida dos seus filhos. Quando você se aproxima dele a ponto de tocá-lo. Quando ele manifesta a sua presença, ele santifica o ambiente, ele santifica o lugar. Veja que quando ele apareceu para Moisés lá no monte, quando ele falou com Moisés, quando aquela sarça pegava fogo e o fogo não a consumia, ele disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Quando ele manifesta a sua presença, oh glória, e não há barreira que te impeça de desfrutar da presença do Senhor.
Não há nada que te impeça de sentir, de desfrutar desta amizade, desta intimidade com o Senhor. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você o acha, você o encontra. Ele se revela àquele que o busca de todo o seu coração. E quando Ele manifesta a sua presença, Ele santifica o lugar, Ele santifica o ambiente. Quando Ele se revelou a Josué depois da morte de Moisés, Ele disse: eu venho como príncipe do exército de Deus. Josué caiu prostrado diante dele e ele disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando Ele manifesta a sua presença, Ele santifica o ambiente. E quando Ele santifica o ambiente, o pecado fica do lado de fora. Quando Ele santifica o ambiente, o medo fica do lado de fora. Quando Ele santifica o ambiente, você pode se aproximar dEle de uma forma que você nunca se aproximou, porque Ele santifica o ambiente. E hoje, nesse tempo que nós vivemos, desfrutando através do sacrifício de Jesus dessa intimidade, eu quero desafiá-los, encorajá-los a se aproximar do Senhor, porque a sua vitória está nele. Aleluia! A sua cura está nele, a sua restauração está nele. O segredo para a restauração desta área da sua vida que está em ruínas, não importa se foi por teu erro, por tua culpa, se está em ruínas, o segredo para a restauração é: se aproxima do Santo dos Santos, se aproxima do Deus que é santo, não olhando para as suas fraquezas e limitações, não olhando para as suas falhas e pelo seu erro, mas crendo na graça de Jesus, confiando no seu amor, acreditando que o sangue dele é suficiente para te purificar de todo o pecado. E se não tem pecado, tem intimidade com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. E quando Jesus padeceu, ressuscitou e voltou para o céu no tempo determinado, quando Ele chegou lá, um novo cântico foi entoado nas alturas: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber sabedoria, força, honra e poder, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Com o sangue dele Ele nos comprou e fez de nós sacerdotes. Se antes só o sumo sacerdote podia entrar na intimidade e desfrutar da sua presença, hoje todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus pode acessar a presença do Senhor em qualquer lugar que você esteja, em qualquer ambiente que você se encontre. Você pode acessar, desfrutar, entrar na presença dEle sem reservas. Oh, glória! E o tempo não permite eu continuar para falar dos benefícios que recebe aquele que resolve se aproximar de Deus. Os benefícios que recebe aquele que resolve se apresentar diante do Senhor em santidade. Mas lembre-se disso nessa noite: pelo sangue de Jesus, você foi atraído novamente para o Criador, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu que é a sua carne que foi rompida, pelo sangue derramado. Você pode se apresentar diante do Senhor e desfrutar da sua formosura e receber a renovação que você precisa, onde quer que você esteja neste momento. O nosso Deus, Ele é onipresente. Oh, glória! Ele está aqui conosco nessa noite, Ele está com os nossos irmãos onde quer que eles estejam. Basta somente você acreditar. Oh, glória!
Louvado seja Deus, que você pode desfrutar desta presença gloriosa, debaixo da qual nós estamos aqui nesta noite, neste templo. Louvado seja o nosso Deus, que está neste lugar. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor, e eu já encerro aqui. Feche os seus olhos aí. Isso. Percebe a presença de Deus em você? Você percebe a presença de Deus manifestada nesse ambiente? Você percebe o Senhor aqui nessa noite? Aleluia. O Espírito de Deus quer te conduzir para uma maior intimidade com o Criador neste momento. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te conduzir, porque hoje é noite de restauração. Hoje é noite de renovação espiritual. Hoje é noite de o Senhor revelar para você que Ele não quer você distante dEle, mas que Ele quer você bem pertinho dEle. Tem um lugar para você em Deus. Tem um lugar bem pertinho para você, diante da presença do Senhor. Rabaio, xarabacanta, darabá. Naio, plebe, andaraio, xarabaio, andarabahai. Continue com os seus olhos fechados aí. Não olhe para as suas fraquezas, creia na graça de Deus. Porque hoje o Senhor libera uma palavra de restituição, de restauração. O que estava em ruínas, o Senhor vai restaurar. O que estava destruído, Ele vai reedificar. Aleluia.